Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Vocês pediram no Instagram e eu não poderia deixar de falar sobre ele, um filme que está sendo tão comentado e que desperta uma certa nostalgia. O vídeo de hoje é sobre Prey. Mas antes de começar, se inscreva, deixe o like, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers, eu aviso. A premissa é bem simples, a história se passa em 1719, iniciozinho ali do século XVIII, e nós acompanhamos uma tribo indígena Comanche, né, ela e os seus costumes. Então as mulheres estavam destinadas à colheita, à cura e ao preparo da comida, e os homens à caça e proteção. Uma das integrantes, a Naru, quer muito caçar e ter a sua grande caçada, que é um ritual dos guerreiros, que ela não imagina é que vai chegar algo ali naquele lugar muito mais perigoso do que um urso ou um leão. Why do you want to hunt? Because you all think that I can't. Prey, ou O Predador, A Caçada, é um filme de 2022 que foi dirigido pelo Dan Trachtenberg, de Rua Cloverfield 10, e é um sci-fi horror, ou seja, ele mistura elementos de ficção científica com horror. E ele é derivado daquela franquia lá de 1987, se eu não estou enganada, com o Arnold Schwarzenegger, né, bem conhecida, e por isso a nostalgia bate forte. Esse aqui é o quinto filme da franquia Predador, mas é na verdade o primeiro de acordo com a história cronológica, né, porque se passa em 1719. Ele não é super cheio de surpresa, na verdade várias coisas a gente imagina, né, o que vai acontecer, só que elas acontecem, se desenrolam de uma forma muito natural, em função do roteiro, mas também, e acho que principalmente, em função da direção. Nós temos ótimos enquadramentos, geralmente em campo aberto, cenas memoráveis, uma estética belíssima, a fotografia ela é bonita mesmo. Os caminhos dos personagens fazem sentido com o que eles poderiam fazer naquela época, né? Bate com o contexto da história. As cenas de luta são muito boas, as coreografias são realmente bem feitas. Tem uma, inclusive, de um plano longo que é sensacional. Na parte com spoiler, eu comento sobre ela. E falando em luta, cabe ressaltar que ele consegue ser bastante sangrento e brutal em vários momentos. Eu só senti um pouco de falta de mais efeito prático, embora o CGI seja muito bom, não me incomodou. E tá circulando por aí, né, um videozinho do Predador sem toda a computação gráfica em cima, só com a carcaça ali em efeito prático, e é genial. E pensando assim, eu acho que a única coisa que me chamou a atenção na hora e teria deixado o filme mais imersivo teria sido usar o idioma indígena Comanche, né, de fato, e não só uma dublagem por cima, né, porque tem a versão dublada em Comanche. Mas fazer os atores mesmo, né, o elenco falar nessa língua, eu acho que teria sido muito interessante. E na verdade eu acho que isso chamou realmente a minha atenção, porque no início do filme as primeiras frases são em Comanche, se eu não tô enganada. E aí depois vem o inglesão da massa, né? Então eu acho que teria sido tornado a experiência mais rica, e o elenco é muito bom, eles teriam segurado o peso, né, de falar uma língua nativa. Oi, Nita. Daí assim, tava toda uma polêmica, né, porque agora é uma mulher a enfrentar o Predador, e até o Arnold lá no primeiro filme tomou uma ruim, que é todo fortão, homem, forte e tal. Gente, parem de ser besta, porque é óbvio que ela não vai sair no soco com o Predador, ninguém vai sair no soco com o Predador e ganhar. Nós já tivemos alguns filmes pra entender isso. Nem o Arnold conseguiu, né, que é o caso. Então é só pensar um pouquinho, assistir o filme e ver como as coisas funcionam. Ela vai contar com estratégia, inteligência, habilidade física, sim, e força, mas também com sorte. Então assim, é um papinho completamente raso que, né, convenhamos. Eu, Morena, acho sim que a resolução do filme foi um pouco exagerada, mas eu tô vendo que é uma opinião quase que única, porque no geral as pessoas gostaram do que aconteceu. Mas a gente tem que levar em consideração que a gente tá falando de um filme em que um alienígena
vem pra Terra no século XVIII pra caçar por esporte. Então, assim, ok, isso é um pouco exagerado, né? Falando em exagero, e que na verdade não é um exagero, uma coisa que eu achei muito legal foi porque o Predador, ele tem, né, as suas tecnologias, afinal de contas, ele não é da Terra e tal, é um pouco mais avançado o negócio. Mas eles conseguiram misturar nas suas armas e na sua roupa, enfim, armadura, a modernidade com essa coisa do mais antigo, então ficou realmente muito interessante. Ele não tá tão robótico, não tá nada robótico, na verdade. Tem uma outra coisa muito legal, que é o fato do filme brincar com pequenas referências a outros filmes da franquia, que é o caso da Lama, quem assistiu sabe do que eu tô falando, e isso mexe com a nossa nostalgia, né? E assim, gente, esteticamente, o bichão tá brabo demais. Aí tem uma coisa, tá, que eu não sei se eu estava muito doida, eu não ouvi de novo pra bater as referências, mas quando começou a trilha sonora, me lembrou um pouco a trilha de O Último dos Moicanos. Estava eu doida naquele momento? Não sei, deixem aí nos comentários se vocês tiveram a mesma impressão. Resumo da ópera. Gente, gostei do filme, acho que tá bem feito. Parelho ali com o primeiro, tá? Porque aquilo, o máximo de originalidade ele nos trouxe, né? Foi a história básica do Predador, ambientada em outra época, com uma fotografia muito bonita, uma boa direção. A produção tá realmente muito boa, o elenco tá muito bem. Então eu indico muito vocês assistirem, porque eu realmente achei um bom filme. Se vocês quiserem essa experiência, ele tá lá na plataforma Star Plus. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. Depois de passar ali um pouco a introdução, nos ambientando aquela tribo, nos apresentando a protagonista, a Naru, ela vê uma coisa no céu ali, um fogo, e em seguida nós vemos a nave largando o predador na terra. Logo corre a notícia de que um dos guerreiros ali da tribo foi atacado por um leão, e os outros, né, saem em busca dele e desse animal, pra pegar esse animal. A Naru se enfia no meio deles, eles não querem que ela vá junto, né? Fica o filme inteiro essa função dela querer muito, mas não fazer parte do que aquela tribo quer para as mulheres. Mas enfim, ela vai e logo em seguida eles encontram o outro menino e ele tá muito machucado, realmente garras pegaram nele e tal, só que tá vivo. E aí a Naru, ela se pergunta, o que fez o leão vazar, fugir, sem matar, sem comer ele antes? E de fato tem um leão, ele aparece, ele até acho que é uma leoa na verdade, ataca o pessoal, a Naru cai, desmaia, ela acorda já na aldeia com um ritual acontecendo, né, uma festa, porque tá vindo o irmão dela com o corpo do leão, né, nos ombros, assim, arrastando, enfim, e ele então é consagrado cacique. You can't. I'm trying to protect you. Protect me from what? Acontece que ela segue dizendo que tem alguma coisa de estranho ali, porque ela viu o negócio no céu e, enfim, né, ela tá com aquilo na cabeça, tanto que no dia seguinte ela resolve ir pro meio da floresta. E aí nós temos uma cena muito boa em paralelo, que é a do predador, que tá sempre aparecendo invisível, algumas partes de vez em quando dele aparecem, e um lobo. Eles brigam, ele mata o lobo e aparece ele tirando a coluna do bicho com a cabeça junto. É bastante sangrento e brutal. Bom, a Naru e o seu doguinho estão lá, então no meio da floresta, ela tá tentando entender o que tá acontecendo e ela cai, tipo numa areia movediça, que é uma lama, e toma um sufoco pra sair dali. E aí tem essa ligação com o primeiro filme, que me pegou, né, Pateta, que eles pegaram em cheio, porque eu achei que seria usada de novo a função da lama, que deixa gelado, né, o corpo, e como o predador, ele pega, ele acha os seres vivos pelo calor, não encontra as pessoas que estão frias. Mas não, foi só uma ref muito bem utilizada pra nos pegar, me pegou, e o que vai ser usado de fato é uma outra coisa que é bastante interessante também. Tá, ela consegue sair dali finalmente, porém ela é atacada por um urso, e no meio dessa confusão, dessa correria, surge o predador e pra pegar o urso, né? E ele até toma uma ruinzinha, mas não dá outra, mata o bicho, enfim, e a Naru vê que de fato tem um bichão ali diferente. Ela foge e é encontrada pelos guerreiros da tribo, que foram a mando do irmão dela, que agora é o cacique, levar ela de volta. Aí, né, eles lutam porque ela não quer voltar, ela tenta explicar, eles não acreditam, e aí o predador aparece, mata geral. A Naru consegue fugir, nós temos uma visão de cima bem angustiante, porque é ela correndo num campo aberto, e o predador, ele tá invisível, porém ele tá com um rastro de sangue atrás dele, assim, e aí aquela cena deles correndo, porém o que acontece? Ela cai numa armadilha de urso, e aí ele não tem mais interesse naquilo, porque, né, afinal de contas,
ela tá ali indefesa, já não é mais uma presa legal e ó, vaza. E aí o que acontece é que ela é capturada pelos franceses, os homens brancos, né? Eles querem então que ela ajude eles a pegar o predador, eles já sabem da existência desse bicho. E eles também estão com o irmão dela capturado lá. Esses caras então montam uma armadilha com os irmãos Comanches como isca. E aí a festa começa porque aparece o bichão e agora ele se mostra por completo, finalmente, sem ali a capa da invisibilidade. E, né, de fato faz uma festa, mata geral. As armas dele são muito legais, foi o que eu falei, que tem essa coisa da tecnologia, mas também mais antiquada. As cenas agora são mais escuras, numa neblina, é diferente do que estava acontecendo até então. A Naru então se dá conta de que ele não vai caçar os dois que estão ali porque eles estão como iscas vulneráveis e a função dele é realmente caçar uma presa que mostre perigo a ele para ter emoção, né? Então os dois conseguem se soltar, o irmão vai atrás de cavalos e a Naru volta no acampamento dos franceses para soltar o cachorrinho dela. E aí nós temos aquela cena longa que eu comentei, com uma coreografia 100% ali, é tipo um plano sequência mesmo, e a luta é muito boa de ver, super bem gravada, os ângulos são incríveis, até tá com um pouquinho a labirintite, muito cuidado, mas é realmente muito legal. Bom, ela acaba ajudando um dos franceses que tá ali pra morrer com a perna amputada, porque ele dá a ela uma arma em troca, e ela dá pra ele uma florzinha pra ele comer, que vai manter o corpo dele sem febre, esfriando por completo. E aí tá a sacada, porque o predador chega e não enxerga o cara. Afinal de contas, ele só enxerga, capta os seres vivos pelo calor. Aí o irmão da Naru chega, consegue arrancar da cara dele uma máscara que ele usa, né? Que é tipo como se fosse um capacete mesmo, mas acaba sendo morto. A Naru foge mais uma vez, no meio do caminho encontra um dos franceses, que era acho que o chefe deles lá, e pega esse cara pra usar de isca pro predador enquanto ela come a florzinha. Nós teremos então a última luta do filme, a Naru monta uma super armadilha, usando a máscara do predador, porque é nela que tá a mira. Então o que acontece é, depois de muita pancadaria, ela consegue colocar ele numa posição em que quando ele for atirar nela, aquela mira vai pegar nele. Ela volta pra aldeia carregando a cabeça do bichão e se torna a nova cacique, porque teve a sua grande caçada. Ó, vou dizer pra vocês, tá? De tudo isso, o que realmente me deixou feliz foi que o doguinho sobreviveu, ele só machucou o rabo lá no início, mas ficou tudo certo, porque eu tava louca de medo, como gostam de matar bichinho nesses filmes. Sim, outros bichinhos morrem também, mas eles estavam ali enquanto caçadores e presas, agora o doguinho... Gente, eu achei esse final, sim, um pouco forçado. Tipo, né, ela conseguir levar ele exatamente pro local, ela usa inclusive a areia movediça, a lama pra fazer isso, então a lama de fato é usada em algum ponto, mas funcionou, não me incomodou a ponto de pensar, nossa, né, pra que um negócio desse? Não, gente, é bem legal mesmo, tá? Mas o que eu quero saber é a opinião de vocês, o que acharam desse filme? Será que ele bate mesmo ali com o primeiro? Eu vi gente falando que achou até melhor, tá? Deixem tudo aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morena_dos_anjos, Dicas dos Anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.